O saguão do aeroporto internacional estava um caos controlado, como sempre. O zumbido constante das malas rolando, os anúncios metálicos dos alto-falantes e o vai-vem apressado dos passageiros criavam uma sinfonia urbana que ninguém realmente ouvia, mas todos sentiam. Havia famílias arrastando crianças sonolentas, executivos de terno falando alto ao celular, turistas com mapas abertos e olhares perdidos. No meio desse mar de rostos, um jovem caminhava com calma, quase invisível. Lucas, filho de Cafu, a lenda do futebol brasileiro, não chamava atenção. Vestia uma camiseta preta simples, calça jeans desbotada e uma mochila pendurada num ombro só. Ele segurava o celular, checando o painel de voos esperando um amigo que chegaria num voo internacional. Seus olhos percorriam o saguão com uma mistura de ansiedade e paciência, mas ele não parecia deslocado, ou pelo menos não achava que estava. O aeroporto, afinal, era um lugar de todos, não era? Ele não podia estar mais enganado. Entre a multidão, 2 seguranças do aeroporto, fardados e com expressões duras, já haviam notado Lucas. Não porque ele fizesse algo errado, mas porque, para eles, ele não parecia pertencer. Um deles, um homem alto com cabelo curto e cavanhaque bem aparado, trocou um olhar com um colega, um sujeito mais baixo, de pele morena e olhos estreitos. "Olha aquele ali", murmurou o mais baixo, apontando com o queixo. "O que ele está fazendo parado? Não parece que tem voo." O outro assentiu, já com a mão no rádio, como se Lucas fosse uma ameaça em potencial. Não havia nada de suspeito no jovem, ele apenas estava ali, esperando, como tantos outros. Mas para aqueles homens, a camiseta solta, a mochila surrada e o jeito despojado eram motivo suficiente para desconfiar. Sem hesitar, o segurança mais alto caminhou em direção a Lucas, os passos firmes ecoando no chão brilhante do saguão. "Ei, você!" A voz saiu ríspida, cortando o ar como uma faca. Lucas levantou os olhos do celular, surpreso, mas não assustado. "Sim, senhor", respondeu com um tom educado, quase tímido. O segurança não perdeu tempo. "O que está fazendo aqui? Tem passagem? Cadê seu documento?" A pergunta veio como uma rajada, sem espaço para resposta. Lucas piscou, tentando processar a abordagem. "Eu estou esperando um amigo. Ele está chegando num voo de fora. Não fiz nada de errado." Sua voz era calma, mas o segurança não parecia interessado em ouvir. "Documento. Agora. Não enrola." O tom era de quem já tinha decidido que Lucas não pertencia ali. O jovem enfiou a mão no bolso da mochila, procurando o passaporte, mas a pressão do momento fez seus dedos tremerem levemente. Ele sentiu os olhares ao redor passageiros que diminuíam o passo, uma mulher com uma criança que parou para observar, um homem de terno que balançou a cabeça como se dissesse, "mais um." Lucas tentou explicar novamente. "Senhor, eu juro. Só tô esperando. Meu amigo chega em meia hora. Não preciso de passagem para ficar aqui no saguão, certo?" Mas antes que terminasse, o outro segurança, o mais baixo, se aproximou, já com a mão no cinto, como se estivesse pronto para agir. "Aqui não é lugar para ficar zanzando, moleque. Mostra o documento ou sai." A palavra moleque caiu como um tapa. Lucas engoliu em seco, mas manteve a compostura. Ele não queria problema. Não queria ser o cara que causou confusão. Então, continuou procurando o passaporte, agora com as mãos mais nervosas. A multidão ao redor crescia, atraída pela tensão. Uma senhora com uma bolsa de viagem murmurou para a amiga: "Que absurdo! O menino não está fazendo nada." Um rapaz com fones de ouvido tirou um deles para ouvir melhor, franzindo a testa. Mas ninguém interveio. O segurança mais alto perdeu a paciência. "Tá demorando por quê? Se não tem documento, é porque não devia estar aqui. Vamos, sai." Ele deu um passo à frente e, sem aviso, agarrou o braço de Lucas, puxando-o em direção à saída. O movimento foi brusco e Lucas cambaleou, quase derrubando a mochila. "Calma, senhor, eu não fiz nada." A voz dele saiu mais alta agora, mas ainda controlada, quase implorando para ser ouvido. O outro segurança riu, sarcástico. "Nada? Então por que tá tão nervoso? Aqui não é lugar para vagabundo, entendeu?" A palavra vagabundo ecoou no saguão e Lucas sentiu o peso dela. Seus olhos marejaram, não de medo, mas de humilhação. Ele olhou ao redor, vendo rostos curiosos, alguns com pena, outros indiferentes. Uma garota jovem segurando um café gravava com o celular, balançando a cabeça. "Isso é ridículo." Ela murmurou para a amiga, mas não se mexeu. Lucas tentou se soltar, mas o aperto no braço era firme. "Por favor,
Me deixa explicar. Mas o segurança não ouvia. Ele o empurrou novamente, agora com mais força, fazendo Lucas tropeçar. Anda logo, não temos o dia todo. A multidão estava maior agora, formando um semicírculo. Alguns passageiros pararam de arrastar as malas. Outros cochichavam. Um homem de meia idade, com óculos de armação fina, falou alto o suficiente para ser ouvido. Isso tá errado. O garoto não tá incomodando ninguém. Mas sua voz se perdeu no burburinho. Lucas, ainda sendo arrastado, abaixou a cabeça. Ele não queria olhar nos olhos de ninguém. Não queria ver a pena, a curiosidade, ou pior, a indiferença. Tudo o que ele queria era que aquilo acabasse. Mas então, algo mudou. Um murmúrio diferente começou a crescer na multidão. Cabeças se viraram, olhares se voltaram para uma figura que se aproximava pelo saguão. Um homem de pele morena, com um boné de aba reta, óculos escuros e uma camisa polo simples, caminhava com passos firmes, mas sem pressa. Ele não precisava correr para chamar a atenção, sua presença fazia isso sozinha. Alguns passageiros cochicharam. É ele? Não, não pode ser. Mas conforme ele se aproximava, o reconhecimento se espalhou como uma onda. É o Cafu. O nome do lendário lateral direito do Brasil, capitão do Penta em 2002, ecoou baixo entre a multidão. Cafu tirou os óculos escuros, revelando olhos que ardiam com uma mistura de indignação e controle. Ele parou a poucos metros dos seguranças, que ainda seguravam Lucas. Soltem meu filho, agora. A voz não era alta, mas tinha o peso de alguém que não precisava gritar para ser obedecido. O segurança mais alto soltou o braço de Lucas imediatamente, como se tivesse tocado em algo proibido. O outro deu um passo atrás, o rosto pálido. Senhor Cafu? Nós não sabíamos. A voz do homem tremia, mas Cafu não o deixou continuar. Não sabiam? Não sabiam que ele é meu filho? Ou não sabiam que ele é uma pessoa, como qualquer um aqui? Ele deu um passo à frente, agora cara a cara com o segurança mais alto. Vocês o arrastaram, o humilharam, sem nem perguntar quem ele é. Por quê? Porque ele não tá de terno? Porque ele parece simples demais pro seu gosto? Lucas, agora livre, ajustou a mochila no ombro e ficou ao lado do pai. Ele não disse nada, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de alívio e orgulho. A multidão estava em silêncio, hipnotizada. Até os anúncios dos alto-falantes pareciam distantes. Cafu continuou, apontando para os seguranças, mas falando para todos. Meu filho estava aqui, esperando um amigo. Ele não gritou, não xingou, não fez nada além de existir. E vocês decidiram que ele não tinha o direito de estar aqui. Quantas pessoas passam por isso todo dia? Quantos jovens são tratados como suspeitos só por causa da roupa, da cor, do jeito? Sua voz tremia levemente, não de raiva, mas de convicção. Uma mulher na multidão, segurando uma criança, enxugou uma lágrima. Um grupo de adolescentes, que antes ria de algo no celular, agora ouvia com atenção. Um homem mais velho, com uma mala de rodinhas, murmurou. Ele tá certo. Isso acontece demais. Cafu virou-se para Lucas, colocando a mão em seu ombro. Você tá bem? Lucas assentiu, a voz baixa. Tô, pai. Só queria que eles tivessem me ouvido. Cafu olhou nos olhos do filho, depois voltou-se para os seguranças. Vocês ouviram ele, ou só viram o que quiseram ver? O segurança mais baixo tentou se justificar. Senhor, é o protocolo. A gente precisa checar. Mas Cafu o interrompeu, levantando a mão. Protocolo? Protocolo é tratar as pessoas com respeito, não como lixo. Vocês não deram a ele nem a chance de falar. Isso não é protocolo. Isso é preconceito. A palavra caiu como um trovão. Alguns na multidão aplaudiram, tímidos no início, depois com mais força. Uma garota com dreadlocks gritou, Fala, Cafu! Outros se juntaram, e o saguão por um momento pareceu vibrar com algo maior que a confusão. O gerente do aeroporto, um homem de terno azul e cabelo penteado para trás, apareceu correndo, claramente avisado por rádio. Ele abriu os braços, tentando acalmar a situação. Senhor Cafu, por favor, foi um mal-entendido. Nós vamos resolver isso. Mas Cafu não estava interessado em promessas vazias. Mal-entendido? Meu filho foi arrastado como se fosse um criminoso. Ele ficou quieto, ele tentou explicar, e vocês o trataram como se ele não valesse nada. Isso não é mal-entendido, é injustiça. O gerente baixou os olhos, sem resposta. A multidão agora gravava tudo, celulares apontados de todos os ângulos, flashes piscando. Uma mulher gritou, Isso é Brasil, né? Só respeitam quem é famoso.
Outra voz respondeu: Não, isso tem que mudar. Cafu respirou fundo, tentando conter a raiva. Ele olhou para Lucas, que permanecia em silêncio, mas com a cabeça erguida. Vamos, filho. Aqui não é lugar pra gente. Ele segurou o braço de Lucas, mas dessa vez com cuidado, com proteção. A multidão abriu caminho, alguns aplaudindo, outros apenas observando com respeito. Um menino pequeno, segurando a mão da mãe, perguntou: Mãe, quem é ele? Ela sorriu, emocionada. É o Cafu, meu filho. Um cara que não deixa ninguém pisar em quem ele ama. Enquanto caminhavam para a saída, Cafu sentiu o peso do momento. Ele sabia que o vídeo já estava nas redes, que a história não terminaria ali. Lucas, ao seu lado, parecia perdido em pensamentos. Pai, por que eles fizeram isso comigo? A pergunta era simples, mas cortante. Cafu parou, olhando nos olhos do filho. Porque o mundo ainda está aprendendo, Lucas. Mas hoje, eles vão aprender com a gente. Eles saíram do saguão, o sol forte do lado de fora contrastando com a frieza do que acabara de acontecer. Mas dentro de Cafu, e talvez até em Lucas, uma faísca havia se acendido. Aquela não seria apenas mais uma história de injustiça esquecida. Era o começo de algo muito maior. O vídeo do confronto no aeroporto se espalhou como fogo em mato seco. Em poucas horas, estava em todas as redes sociais, de grupos de WhatsApp a feeds do Instagram, com hashtags como Respeito para Todos e Cafuenos. As imagens de Cafu enfrentando os seguranças, com Lucas ao seu lado, mexeram com o Brasil. Havia indignação pela atitude dos seguranças, admiração pela calma de Lucas e respeito pela postura firme de Cafu. Nos comentários, as pessoas se dividiam. Alguns contavam histórias parecidas, de serem julgados pela roupa ou pelo jeito. Outros elogiavam a dignidade do jovem, que não revidou mesmo sendo humilhado. Esse menino é mais homem que muita gente grande por aí, escreveu um usuário. Outro post de uma página de esportes dizia: Cafu não é só penta, ele é um pai que mostra o que é ser humano. Enquanto a internet fervia, Cafu e Lucas estavam em casa, no sofá da sala, tentando digerir o que tinha acontecido. A televisão ligada mostrava flashes do incidente, com âncoras debatendo o problema do preconceito nos espaços públicos. Lucas olhava para a tela, mas seus olhos estavam distantes. Pai, acha que isso vai mudar alguma coisa? Perguntou, a voz baixa, quase como se tivesse medo da resposta. Cafu, que folhava o celular, parou e olhou para o filho. Não sei, Lucas, mas a gente pode tentar fazer mudar. O que aconteceu com você não pode ser só mais uma história que esquecem amanhã. Ele colocou a mão no ombro do filho, um gesto simples, mas cheio de força. Você tá pronto para isso? Lucas respirou fundo, hesitando. Eu não quero ser famoso, pai. Só quero que as pessoas parem de me olhar como se eu fosse menos. Cafu sorriu, com um brilho de orgulho nos olhos. Então é por isso que a gente vai falar, filho. Não para ser famoso, mas para mostrar que ninguém merece ser tratado como você foi. Naquela mesma noite, uma mensagem chegou ao celular de Cafu. Era de uma professora de uma escola pública na periferia de São Paulo, Dona Maria, que tinha visto o vídeo e ficado emocionada. Ela escreveu: Senhor Cafu, seu filho mostrou uma força que nossos alunos precisam ver. Gostaríamos de convidá-los para uma roda de conversa na nossa escola. Queremos falar sobre respeito, sobre dignidade. Vocês topam? Cafu leu a mensagem em voz alta para Lucas, que estava comendo um sanduíche na cozinha. O que acha, filho? Quer ir? Lucas mastigou devagar, pensando. Ele não era de falar em público. Nunca tinha sido o centro das atenções. Mas algo dentro dele dizia que era a coisa certa. Tá bom, pai. Vamos. Talvez eu consiga dizer algo que ajude alguém. A escola ficava num bairro simples, com ruas de terra e casas de tijolo aparente. Quando Cafu e Lucas chegaram, foram recebidos como heróis, mas não por causa da fama. As crianças corriam pelo pátio, gritando: Cafu, Cafu! Mas os olhares dos professores e pais eram de gratidão. Dona Maria, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos grandes, apertou a mão de Cafu com força. Obrigada por virem. Nossos jovens passam por coisas assim todo dia. Eles precisam ouvir vocês. O auditório da escola era pequeno, com cadeiras de plástico e um ventilador barulhento no teto, mas estava lotado. Alunos de todas as idades, de uniformes gastos, sentavam-se atentos. Alguns seguravam cadernos, outros celulares, prontos para gravar. Cafu subiu ao palco primeiro, com seu jeito sereno de sempre. Eu não vim aqui para falar de futebol, começou, arrancando risos da plateia. Vim para falar de algo mais importante. Respeito. Meu filho, o Lucas, passou por uma situação que muitos de vocês já viveram.
Ele foi julgado antes de abrir a boca. E isso não tá certo. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos jovens à sua frente. Quero que vocês ouçam ele, porque ele tem algo a dizer. Lucas subiu ao palco, o coração batendo forte. Ele segurou o microfone com as duas mãos, como se fosse uma âncora. Eu não sou bom com palavras, começou, e algumas risadas amigáveis ecoaram. Mas vou contar o que aconteceu. No aeroporto eu estava só esperando um amigo. Não estava fazendo nada de errado. Mas 2 seguranças me olharam e decidiram que eu não podia estar ali. Me chamaram de vagabundo, me empurraram, e eu fiquei pensando, o que eu fiz? Por que eu? A plateia ficou em silêncio. Lucas continuou ganhando confiança. O que mais doeu não foi o empurrão, foi sentir que, para eles, eu não era nada. Só porque eu estava de camiseta e jeans. Só porque eu não parecia importante. Mas eu sou alguém. E vocês também são. Uma menina na primeira fila, com tranças coloridas, levantou a mão. Lucas, como você não perdeu a cabeça? Eu teria gritado. A pergunta arrancou risos. Mas Lucas respondeu sério. Eu quis gritar, quis xingar. Mas sabia que, se fizesse isso, eles iam dizer que eu era o errado. Então fiquei quieto, não porque sou fraco, mas porque quis mostrar que eles estavam errados. A resposta foi recebida com palmas. Um menino mais ao fundo gritou: Você é brabo, Lucas. Cafu, sentado na plateia, sorria discretamente. Ele via o filho se transformar, encontrar uma voz que nem ele mesmo sabia que tinha. A conversa continuou por mais 1 hora com perguntas dos alunos e histórias compartilhadas. Uma garota contou como foi parada pela polícia por causa do cabelo afro. Um menino falou de ser seguido numa loja por parecer suspeito. Cada relato era um eco do que Lucas viveu, e ele ouvia com atenção, assentindo. No final, Dona Maria subiu ao palco, emocionada. Vocês dois nos deram um presente hoje. Mostraram que a gente não precisa se calar. Um aluno que tinha gravado tudo no celular postou o vídeo com a legenda: Lucas e Cafu na nossa escola, falando o que a gente sente. Em poucas horas, o vídeo viralizou, alcançando milhões de visualizações. Páginas de notícias compartilharam, e o nome de Lucas começou a ser reconhecido não como o filho de Cafu, mas como um jovem que falava verdades. Enquanto isso, o aeroporto enfrentava uma onda de críticas. A pressão pública cresceu e a administração não teve escolha senão responder. Eles divulgaram um comunicado pedindo desculpas e prometendo medidas internas. Mas isso não bastava. Após dias de reuniões, anunciaram um programa de treinamento obrigatório para todos os seguranças, focado em respeito e combate ao preconceito. E num gesto surpreendente, convidaram Lucas para falar na primeira sessão como um educador, não como vítima. Cafu levou a notícia para o filho, que estava no quarto, escrevendo algo no caderno. Lucas, o aeroporto quer que você fale para os seguranças. O que acha? Lucas parou de escrever, pensativo. Eles vão ouvir de verdade, pai? Ou é só para limpar a imagem deles? Cafu deu de ombros. Não sei, mas se você for, pode fazer eles pensarem. E isso já é muito. Lucas concordou, mas com uma condição. Quero ir com a mesma roupa do dia, a mesma camiseta, a mesma calça. Quero que eles me vejam como me viram antes. No dia do treinamento, o clima na sala era tenso. Dezenas de seguranças, alguns com expressões fechadas, outros visivelmente desconfortáveis, sentavam-se em fileiras. Lucas entrou, de camiseta preta e jeans, a mochila no ombro. Ele não parecia nervoso, mas determinado. Quando pegou o microfone, sua voz saiu clara. Eu sou o Lucas. Vocês me viram no vídeo. Fui tratado como suspeito por estar num lugar onde tinha todo o direito de estar. Não vou mentir. Doeu. Doeu ser empurrado, ser chamado de vagabundo, ser olhado como se eu não valesse nada. Mas o que mais doeu foi perceber que, para vocês, eu não tinha uma história. Eu era só uma roupa, um rosto, uma ameaça que vocês inventaram. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dos seguranças. Alguns desviaram o olhar, outros sustentaram. Eu não vim aqui para culpar ninguém. Vim para pedir que vocês pensem. Cada pessoa que vocês abordam tem uma vida, uma família, sonhos. Vocês têm o poder de fazer alguém se sentir seguro ou de destruir o dia dessa pessoa. O que vocês escolhem? O silêncio na sala era pesado. Um segurança mais velho, com cabelo grisalho, levantou a mão. Lucas, eu vi o vídeo. E me envergonhei. Já fiz isso. Já julguei pela aparência. Não vou mentir. É automático às vezes. Mas você tá certo. A gente precisa mudar. Outros assentiram,
e um murmurinho de concordância percorreu a sala. Lucas continuou, contando como se sentiu, mas também como escolheu não reagir com raiva. Se eu tivesse gritado, vocês teriam me algemado. Se eu tivesse corrido, teriam me perseguido. Eu fiquei quieto porque quis mostrar que minha dignidade não depende do que vocês pensam de mim. No final, ele foi aplaudido de pé. Alguns seguranças se aproximaram depois, pedindo desculpas. Uma mulher que trabalhava no aeroporto há anos disse com a voz embargada: "Você me fez lembrar do meu filho. Ele já passou por isso. Obrigada por falar." Cafu, que assistia tudo do fundo da sala, sentiu o peito apertar de orgulho. Ele não disse nada, apenas esperou Lucas sair da sala e o abraçou forte. "Você foi gigante, filho." Lucas sorriu, meio sem jeito. "Achei que ia travar, pai. Mas pareceu certo." Nos dias seguintes, Lucas decidiu escrever sobre sua experiência. Ele sentou no quarto, com o caderno aberto, e deixou as palavras fluírem. O texto, intitulado Eu Sou Alguém, foi publicado num jornal local, numa seção dedicada a vozes jovens. "Não quero ser tratado diferente por ser filho do Cafu", escreveu. "Quero ser visto como Lucas, um cara que tem sonhos, medos, esperanças. No aeroporto tentaram me tirar isso, mas eu não deixei. E se você já foi julgado assim, saiba que você também é alguém." O texto tocou corações. Professores o leram em salas de aula, pais compartilharam com os filhos e jovens de periferias enviaram mensagens dizendo: "Você falou por mim." Lucas começou a receber convites de outras escolas, ONGs e coletivos culturais. Ele hesitava, com medo de se tornar um símbolo, mas Cafu, com sua calma de sempre, disse: "Você não precisa ser um símbolo, Lucas. Só precisa ser você. E se isso ajuda alguém, já valeu." Uma semana depois, eles viajaram para Salvador para falar numa escola na periferia. O cenário era diferente, uma quadra coberta, com muros pintados por alunos e faixas de boas-vindas. A recepção foi calorosa, com abraços e cartazes que diziam: "Lucas, você é nosso orgulho." Quando Lucas subiu ao palco, ele não era mais o jovem tímido do aeroporto. Sua voz era firme, mas ainda carregava humildade. "Eu não vim aqui para dizer que sou especial. Vim para dizer que todos nós somos. Não importa a roupa, o bairro, o cabelo. A gente merece respeito. E se alguém tentar tirar isso, a gente tem que lembrar. Nossa história é maior que o preconceito deles." As palavras ecoaram, e os alunos aplaudiram com entusiasmo. Uma menina de 14 anos, com olhos brilhando, perguntou: "Lucas, você já teve medo de falar sobre isso?" Ele sorriu. "Todo dia. Mas o medo de ficar calado é maior." Cafu, ao lado, pediu o microfone. "Eu fiz muitos gols na vida, ganhei troféus, mas nada me deixa mais orgulhoso que ver meu filho transformar uma dor em algo que ilumina os outros. Isso é a verdadeira vitória." A plateia se levantou, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Na saída, uma avó segurou a mão de Lucas. "Você mudou a forma como meu neto se vê. Obrigado." De volta ao hotel, Cafu e Lucas conversaram até tarde. "Pai, às vezes penso se isso vai fazer diferença de verdade. O mundo é tão grande, tão cheio de coisas ruins." Cafu olhou para o filho, com um sorriso sábio. "O mundo é grande, mas começa pequeno, Lucas. Cada pessoa que ouviu você hoje, cada aluno que levou sua história para casa é uma semente. E sementes crescem." A jornada deles continuou, com mais convites, mais conversas, mais histórias compartilhadas. O aeroporto implementou o treinamento prometido, e Lucas foi convidado a voltar, agora como consultor informal. Ele aceitou, não por vingança, mas por acreditar que podia mudar algo. E em cada fala, cada texto, cada olhar trocado com alguém que se via na sua história, Lucas encontrava um propósito. Ele não era mais só o filho de Cafu. Era Lucas, a voz de muitos, o jovem que transformou uma humilhação em um movimento de respeito e esperança.